aí, pessoal, sou o Jasper, professor de Física 1 do curso Ideia. Então, estou aqui para mais uma aula de Física e hoje a gente vai ver a continuação da nossa parte de cinemática e lançamentos. Então, como se vocês não assistiram ainda o vídeo anterior, então entra aí no nosso canal, assista o vídeo anterior, tá certo? Para a gente poder dar continuidade aqui. Então, começando aqui, eu vou apresentar para vocês o que é um lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo, ele sempre vai ter essa cara aqui, tá certo? Ele vai ter essa cara. Então, lembra, a gente viu anteriormente, no vídeo anterior, a gente viu os lançamentos horizontais, os lançamentos verticais, desculpa. Então, os lançamentos verticais, o objeto, ele deslocava, tá certo? Então, a característica do lançamento vertical era esse. O eixo, tá certo? A direção do deslocamento do meu objeto é exatamente a mesma direção do deslocamento da direção da minha aceleração da gravidade, tá certo? Então era essa a característica. No lançamento oblíquo, agora a gente vai ter um corpo, então imagina aqui o exemplo clássico quando você chuta uma bola, tá certo? Quando a pessoa vai lá e chuta uma bola. A bola sempre vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai escrever esse movimento aqui. E o que acontece? Essa bola, se você olhar o movimento separadamente, tá certo? A bola, ela tanto tem um movimento, um deslocamento vertical, tá certo? Porque ela sobe, tá ok? Então ela tem um deslocamento vertical, como ela também tem um deslocamento horizontal, porque além de ela subir, ela se locomove horizontalmente. Então ela tem esses dois deslocamentos. E aí tá a dica que eu falei para vocês. Normalmente, nos exercícios, eles põem a altura, quando a gente estiver calculando a altura vertical, tá? Se a gente estiver calculando a altura, eles colocam na equaçãozinha o H. Quando a gente quiser calcular o deslocamento, ele põe um D. Mas eu falo para vocês, normalmente, se vocês quiserem calcular a altura, tá ok? Põe um Y, que como vocês podem ver aqui, eu já trouxe até no eixozinho aqui para vocês ficarem com isso na cabeça. Então, quando eu quiser calcular a altura, eu vou usar o Y, tá certo? Quando eu quiser calcular o deslocamento, eu vou usar o meu X. E vocês vão ver que isso, quando a gente está trabalhando com lançamento oblíquo, normalmente o pessoal tem muita dificuldade porque acha que é muito difícil. Mas lançamento oblíquo nada mais é do que matemática. Então isso aqui é uma parábola. Então tudo aquilo que a gente aplicava, quando a gente viu e estudou lá, equaçãozinha do segundo grau, a gente vai aplicar aqui. Então é bem simples. Então vamos lá, vamos estudar aqui separadamente. Primeira coisa que eu vou adiantar para vocês. Quando a gente tem um lançamento oblíquo, significa que esse objeto ele é lançado com uma velocidade e essa velocidade tem um ângulo, tá certo? Normalmente no exercício ele vai dar quanto que é esse ângulo aqui. Então ele vai dar quanto que é esse ângulo. Então esse objeto ele vai ter uma velocidade inicial e essa velocidade inicial vai formar um ângulo com a superfície. Jássio, eu lembro que tu falou na aula de vetores que sempre que a gente vai trabalhando com um vetorzinho, lembra? Velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente vai trabalhando com um vetorzinho que ele forma um ângulo, é muito melhor a gente decompor. A gente vai fazer isso? Exatamente, a gente vai decompor esse vetor. E em vez de a gente trabalhar com uma velocidade inicial que ela tem um ângulo, tá certo? A gente vai trabalhar com dois vetores de velocidades. E isso é bom porque eu já falei para vocês no início do exercício, a gente agora não olha mais o movimento como um todo. A gente não vai olhar mais esse deslocamento da minha partícula, mas sim eu vou olhar como ela vai subir, então eu vou pegar essa velocidade, eu vou decompor a velocidade em y. Então essa minha velocidade em y ela vai influenciar com o meu deslocamento vertical, tá certo? E a minha velocidade em x ela vai influenciar no meu deslocamento horizontal. Então eu vou trabalhar agora com dois vetores de velocidades, um vetor horizontal e um vetor vertical. E eu vou trabalhar agora também com dois deslocamentos. Em vez de ter um deslocamento oblíquo, eu vou ter um deslocamento na minha vertical e um deslocamento na minha horizontal. Então é isso que eu vou fazer. Então a característica é essa. Então ele vai ter inicialmente uma velocidade, vai chegar um momento aqui, ó, que essa bola vai chegar aqui num ponto, ela vai continuar subindo, esse objeto vai continuar subindo, chega um ponto aqui que ele muda a trajetória e começa a descer. Isso significa que a minha velocidade em y é igual a zero. E a gente vai já entender melhor o porquê. Vou explicar para vocês o porquê. Muito cuidado com isso. Já vi questão de vestibular que pergunta isso. Tem questão que fala o seguinte: a velocidade no ponto mais alto é igual a zero. Não, pessoal, a velocidade no ponto mais alto não é igual a zero. A velocidade em y sim é igual a zero. Porque lembre, quando vocês verem um lançamento oblíquo, não olhem mais o lançamento como uma parábola. Olhe agora deslocando verticalmente e horizontalmente. Sempre olhem assim. Então, pessoal, vamos olhar aqui. Vamos olhar primeiramente verticalmente. Então, eu decompus minha velocidade, a velocidade inicial em y. Essa velocidade inicial aqui, ó, eu decompus a velocidade inicial em y. Lembrando, para eu encontrar a minha velocidade em y, se o ângulo está separado do VOY, eu vou multiplicar pelo seno de θ. Pegar a velocidade inicial, multiplicar pelo seno de θ, eu encontro essa velocidade.
E o que é que acontece? Essa velocidade, ela está exatamente na mesma direção da minha aceleração da gravidade. Então, se é uma velocidade está na mesma direção da aceleração da gravidade, então ela vai sofrer influência dessa aceleração. E o que é que vai acontecer? Inicialmente, essa velocidade em y, ela é diferente de zero. Então, a velocidade vai começar a subir, ó. A velocidade ela vai subindo à medida que vai diminuindo, desculpa. A velocidade vai diminuindo, porque lembra, a aceleração da gravidade é para baixo. E vai chegar um ponto que a minha velocidade em y vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando você olha para a velocidade em y, nada mais do que a gente está observando um lançamento vertical, tá certo? Então a gente está olhando um lançamento vertical. Lembra quando a gente viu na aula passada o lançamento vertical? Então nada mais que a minha velocidade em y, ela vai ser um lançamento vertical. Inicialmente ela vai ser máxima igual a VOY, tá certo? Vai ser igual a velocidade inicial vezes o seno de θ. E quando ela estiver na altura máxima, o objeto chegar na altura máxima, a minha velocidade em y ela vai ser igual a zero. Já a minha velocidade em x, tem uma coisa legal na minha velocidade em x. Por quê? Velocidade em x, ela sofre influência de alguma aceleração? Não, ela não sofre influência de nenhuma aceleração. Por quê? A única aceleração que esse objeto está, se esse objeto está aqui em cima, ó, a única influência de aceleração que ele tem é a minha aceleração da gravidade. Então, acho que todo mundo consegue concordar com isso. É a minha aceleração da gravidade, é a única aceleração que está influenciando nesse meu objeto. E vê só, se a aceleração da minha gravidade é a única aceleração que está influenciando esse objeto, olha só, a aceleração da gravidade é para baixo. E a velocidade em x, ela está na minha horizontal. Então, a aceleração da gravidade, ela não influencia na minha velocidade em y. Se não tem nenhuma aceleração influenciando na minha velocidade, o que é que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai se manter constante. Então, a minha velocidade em x, ela vai ser sempre constante. Então, essa velocidade em x aqui vai ser a mesma velocidade em x quando o objeto estiver aqui, vai ser a mesma velocidade em x quando o objeto estiver aqui, mesma velocidade em x quando o objeto estiver aqui, e a mesma velocidade em x quando o objeto estiver aqui. Então, quando o objeto estiver na altura máxima, a minha velocidade em y ela é igual a zero. Porém, minha velocidade em x ela não é igual a zero, ela é diferente de zero. Então, a velocidade total, o vetor velocidade, vai ser igual à minha velocidade em x. Tá ok? Então é isso que vai acontecer. Até mesmo porque eu fiz todo esse contexto para explicar para vocês que já vi questão de vestibular que ela fala assim, velocidade no ponto mais alto é igual a zero. Não, velocidade em y é igual a zero. Até mesmo porque se a velocidade do meu objeto fosse igual a zero, o que aconteceria quando ele estivesse aqui em cima? Ele chegaria aqui, a velocidade chegou a zero, ele ia cair. Porque lembra, quando a velocidade do objeto que está sobre o campo gravitacional é igual a zero, o que é que ele faz? Ele tem uma queda livre, então ele teria uma queda livre. Então, como ele não está em queda livre, ele continua se locomovendo, então quer dizer que tem velocidade aqui sim. E a velocidade vai ser igual à velocidade em x, porque a minha velocidade em x ela é constante. E observando aqui cada um dos pontos, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a minha velocidade em y ela vai ser menor do que essa velocidade em y aqui inicial, porque lembra, a gravitação, ele está sob a influência do campo gravitacional, e como a velocidade é para cima, o campo gravitacional é para baixo, essa velocidade vai diminuir, tá certo? Porque ele está em um movimento aqui desacelerado. Vai chegar um momento que a minha velocidade em y vai chegar a zero. Velocidade em y vai aumentar e vai chegar um ponto aqui que a minha velocidade em y ela vai ser igual em módulo, tá certo? O módulo da minha velocidade em y aqui é igual ao módulo da minha velocidade em y aqui. Só que elas não são iguais. Por quê? A velocidade em y aqui está apontando para cima e a minha velocidade em y aqui vai estar apontando para baixo. Já vi questão também que pergunta isso, tá certo? Então as velocidades iniciais e finais de y não são iguais. Tá certo? Elas são iguais em módulo. O módulo das duas velocidades é iguais. Porém, elas estão em sentidos opostos, que influencia que o sinal vai ser diferente. Ok? Então, basicamente, o contexto do lançamento oblíquo que eu queria trazer para vocês é isso. E aí a gente vai para as nossas equações. Então, chegando aqui nas nossas equações de lançamento oblíquo, então, primeira coisa foi aquilo que eu defini no início para vocês. Minha velocidade em x vai ser a minha velocidade inicial, que ele vai dar no problema, vezes o cosseno do meu ângulo. Tá certo? Isso aqui nada mais do que decomposição de vetores, e a minha velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno do meu ângulo. Cuidado, porque nem sempre o exercício ele dá o ângulo, tá certo? Que a velocidade forma com o terreno. Então sempre lembre de usar a regrinha, tá certo? Então, se tiver colado, tá certo? A gente vai multiplicar pelo cosseno. Se tiver separado, a gente multiplica pelo seno. Sempre use essa regrinha. Então, com isso eu encontro a minha velocidade inicial em x e a minha velocidade inicial em y. Lembra, a velocidade em y varia, tá certo? Mas a minha velocidade em x ela é a mesma. Então, a velocidade em x que você encontrar aqui vai ser a mesma sempre. Para qualquer tempo do exercício, a velocidade em x vai ser a mesma. Ok? Então, aqui agora a gente vai só substituir essas coisinhas na nossa equação. Primeira coisa, lembra a nossa equaçãozinha vovô mais a tia? Então, a gente vai substituir aqui agora. Se lembra aqui, ó. A gente viu, quando a gente estava estudando cinemática escalar, a gente viu dois grandes campos.
O primeiro campo foi do movimento uniforme e o segundo campo foi do movimento uniformemente variado, tá certo? A gente vê esses dois campos. Qual a diferença? A única diferença é a aceleração. No uniformemente variado, ele tem uma aceleração. E lembra, aqui quando a gente vai lançamento oblíquo, a gente vai separar em uma velocidade em x e uma velocidade em y. Qual é a única dessas duas velocidades que sofre influência da aceleração? É a minha velocidade em y. Porque lembra, o y está na mesma direção da minha aceleração da gravidade, então ele sofre influência da minha aceleração da gravidade. Então, sempre que tiver alguma dessas equações que tem aceleração, então você já sabe, eu vou usar minha velocidade em y. Então fica a dica, gravem essa dica, tá certo? Então sempre que a equação tiver aceleração, então eu vou estar usando velocidade em y. Sempre, 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 sempre. Se não tiver aceleração, qual é a única equação que não tem aceleração? Que é a equaçãozinha que a gente viu lá no movimento uniforme, que é espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Então nessa situação a gente calcula a minha velocidade em x, tá certo? Então trazendo a dica que eu falei para vocês, então aqui a velocidade, então vai ser minha velocidade em y, vai ser igual a velocidade inicial em y, mais a aceleração é a aceleração da gravidade vezes o meu ΔT. Só que vê só, quanto que é a velocidade em y final? A gente acabou de ver, a velocidade em y final, lembra? A mesma dica que eu falei para vocês quando a gente estava no lançamento vertical. Trabalha em partes, não trabalha o movimento todo. Não olha tipo assim, eu vou calcular já o objeto saindo daqui e descendo. Não, vamos olhar em partes. Nessa situação aqui, todas as equações são só para o momento da subida. Então é um momento que o objeto está aqui no solo e chega até na altura máxima. Então a gente calcula isso. E a gente sempre faz isso, por quê? Porque do outro lado é simétrico. Então vai ser tudo igualzinho. Então é mais fácil a gente calcular assim. Então, com isso, eu consigo calcular o meu tempo de subida. Por que eu consigo calcular meu tempo de subida? Porque quanto que é a velocidade inicial nesse ponto? Ó, lembra a trajetória do meu objeto. Então, lembra que agora eu estou pegando, o movimento ele é assim. Então, eu estou pegando agora só essa primeira parte, do momento que ele sai daqui até aqui. Quanto que é a minha velocidade inicial em y? Velocidade inicial em y, a gente viu, é velocidade inicial vezes o seno de θ. Quanto que vai ser a minha velocidade em y aqui? Velocidade em y aqui vai ser igual a zero. Então, aplicando isso aqui tudo, isso aqui vai ser igual a zero. Velocidade em y vai ser v vezes seno de θ, gravidade é a gravidade. Então, eu encontro o tempo que o objeto demora para sair daqui e chegar aqui. Então, eu encontro o tempo aqui. Já que o movimento é simétrico, quanto tempo ele demora para sair da altura máxima até chegar no solo? É só multiplicar por 2. Se ele demorou 2 segundos para chegar aqui, ele vai demorar 2 segundos para chegar até o solo. Então, o tempo total é só pegar isso aqui e multiplicar por 2. Super fácil. Agora aqui a gente vai para a nossa equação do Torricelli. A equação do Torricelli, todo mundo lembra, nossa equação do Torricelli, a equação do Torricelli ela tem aceleração. Se ela tem aceleração, eu vou trabalhar com a minha velocidade em y. Sempre lembra, se a equação tem aceleração, é velocidade em y. Então, se é velocidade em y, então vai ser, eu substituo, onde tem velocidade, eu substituo por velocidade em y e eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui. Lembra, pode colocar um h, como eu poderia colocar também um y, porque normalmente fica mais fácil para vocês entenderem. E aí a gente tem o seguinte, vamos olhar novamente para o objeto sair daqui até aqui. Quanto que é a velocidade inicial? Velocidade inicial em y, que a gente viu aqui que é a velocidade inicial vezes o seno de θ. Lembrando que está ao quadrado, então tenho que elevar tudo ao quadrado, tá certo? Vezes 2 vezes a gravidade, e a velocidade final em y aqui vai ser igual a zero. Então com isso eu consigo encontrar a minha equaçãozinha da altura máxima. Então, bem simples mesmo. Tem aceleração e velocidade em y. E por fim, a gente vai usar a nossa velocidade em x. Mas, Jássio, o movimento desse objeto é um movimento oblíquo. Aí tu tá trabalhando para mim, tu tá olhando o objeto se locomovendo assim, como se eu colocasse uma câmera do lado, e olhando o objeto se locomovendo aqui na minha horizontal, como se eu estivesse olhando de cima. Mas como é que, se o exercício pedir para ligar os dois, como é que eu vou ligar as duas situações? A gente vai ligar pelo tempo. Como assim já se ligar pelo tempo? Porque muitas vezes o exercício ele vai dar informações de velocidade em y, então vai dar informações que você vai dar para calcular em y, e no final ele pede para você calcular uma coisa em x. Aí você fica tipo, mas meu Deus, eu só aprendi para calcular essa parte aqui em y, como é que eu vou ligar essas duas? A gente vai ligar pelo tempo. Por quê? Porque normalmente as informações que ele vai dar em y, ele vai dar as informações em y, eu posso calcular, por exemplo, o tempo que o objeto demorou para sair daqui até aqui, tá certo? Ou seja, se eu olhar em y, é o tempo que o objeto demorou até subir em y. E aí, aí ele vai e pede, por exemplo, qual o deslocamento em x desse objeto. Aí você fala, tipo, caraca, mas eu só consegui encontrar as coisas em y, só calcular as coisas em y. Como é que eu calculo essa coisa aqui em x? Galera, se eu encontrei o tempo que ele demorou para ir daqui até aqui, se eu tenho esse tempo, eu consigo encontrar a partir da minha equaçãozinha do espaço, lembra lá. Se ele quer no final uma coisa em x,
Então eu vou usar a minha equaçãozinha do movimento uniforme. Então eu tenho o tempo, tá certo? Eu tenho a velocidade, eu consigo encontrar o alcance, eu consigo encontrar o deslocamento em x. Então é aí onde eu consigo ligar os dois. Então aqui na nossa equaçãozinha dos espaços, a gente tem que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então o espaço, normalmente a gente substitui pelo A de alcance, eu poderia colocar x igual a x0 mais velocidade em x vezes t. E a gente tem que a nossa velocidade em x é a velocidade inicial vezes o meu cosseno de θ, tá certo? Ok? Então com isso eu encontro a minha equaçãozinha do meu alcance. Só que vê só, tem um detalhezinho, tá ok? Tem um detalhezinho justamente onde eu falei para vocês, onde a gente consegue ligar as duas situações. E onde é que a gente consegue ligar as duas situações? Pelo tempo. Porque lembra, quanto tempo que o objeto demora para sair daqui até chegar aqui? É o mesmo tempo que ele demora para sair daqui até subir. Então lembra, o tempo de subida não é isso aqui ó, que a gente já calculou? Então vamos pegar o tempo de subida e jogar nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá certo? Então vamos pegar o tempo de subida e jogar nessa equaçãozinha aqui. Quando eu pego o tempo de subida e jogo nessa equaçãozinha aqui, ó, eu sei quanto que é a minha velocidade em x, tá certo? Minha velocidade em x eu calculo assim, eu ponho aqui e pego o tempo e ponho aqui. Com isso eu consigo encontrar a minha equação do alcance. Então o alcance, tá certo? Então se ele pedir, na verdade é essa equaçãozinha aqui, o alcance máximo. Lembra? O alcance máximo eu vou multiplicar pelo tempo total. Vou pegar o tempo total. Então se eu tenho um tempo total que o objeto demorou para sair de um lado até o outro, com isso é o tempo total, então eu consigo encontrar o alcance máximo, tanto que o objeto se locomoveu no total, tá certo? Poderia usar essa mesma equação aqui que eu mostrei para vocês, tá ok? E depois multiplicar por 2 no alcance, mas no caso a gente vai usar essa aqui direto. Então eu vou substituir aqui, a gente vai chegar que o nosso alcance máximo vai ser igual a velocidade ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre g. Normalmente essa equaçãozinha aqui é a equaçãozinha mais diferente, normalmente é dedução, então talvez é uma equação importante para vocês lembrarem. E uma coisa que eu vou trazer para vocês, muito cuidado com essa questão de alcance máximo, tá certo? Muito cuidado para vocês não confundirem com um detalhezinho. E qual é esse detalhezinho? É o detalhezinho que eu vou trazer justamente para vocês. Então vocês podem ver aqui, a gente tem situações de objetos que são lançados com velocidades diferentes, ok? Então como vocês podem ver aqui, ó, cada objeto tem um alcance diferente, ó. Esse laranja aqui, ó, ele tem um alcance menor do que o alcance do verde. Lembra, o alcance é a minha distância em x, tá certo? Então o alcance é menor aqui. E o alcance maior sempre vai ser o alcance quando o objeto é lançado a um ângulo de 45 graus, tá certo? Então o alcance máximo teórico. Então vamos lá, quando é que vai acontecer esse alcance máximo teórico? Quando no exercício ele normalmente não dá o ângulo. Ele não dá o ângulo e fala tipo assim, o objeto é lançado de tal forma que ele tem um alcance máximo. Então se ele falar isso, então você já sabe, o ângulo é de 45 graus, tá certo? Então se o ângulo é de 45 graus, aí a gente chega aqui, ó, dessa equaçãozinha que a gente já tinha usado aqui, a gente vai ter o seguinte, que o ângulo agora, né, duas vezes o θ, se o ângulo do alcance máximo é 45 graus, 2 vezes 45 graus é 90, sendo de 90 é 1. Então a gente vai cortar essa parcela, então o alcance máximo, quando o ângulo formado for de 45 graus, tá certo? Vai ser essa equaçãozinha. Essa equaçãozinha só se aplica, vou lembrar mais uma vez, quando o ângulo for de 45 graus. Se o ângulo não for de 45 graus, for diferente, e ele pedir para calcular o alcance máximo, vocês vão calcular o alcance máximo por essa equação. Então, dica, não lembrem essa, aprendam apenas essa. Porque se o ângulo for 45 graus, quando você substituir aqui, vocês vão ver que o seno vai dar 1. Então, não vai ter erro. Então, basicamente, o lançamento oblíquo é esse. Tem as regrinhas lá dos ângulos, vocês vão ter que saber os ângulos notáveis normalmente, tá certo? Então, tem várias regrinhas para lembrar. Tem aquela regrinha lá, a musiquinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Aí você consegue encontrar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Você põe aqui 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Você consegue encontrar já, pela musiquinha você consegue encontrar o seno e o cosseno. Para encontrar a tangente, você precisa apenas dividir o seno pelo cosseno, você consegue encontrar a sua tangente. Então, esses ângulos notáveis é muito bom vocês saberem, porque nem sempre ele vai dar no exercício. Tá ok? Então, o lançamento oblíquo é esse. E agora eu vou trazer algumas situações particulares do lançamento oblíquo, que é o quê? Como vocês lembram, vocês devem ter observado o lançamento oblíquo, o objeto ele era sempre lançado de uma altura e ele voltava para a mesma altura, tá certo? Ele é lançado de uma altura e voltava para a mesma altura. A gente vai ver situações aqui onde o objeto ele é lançado de uma altura e nem sempre ele cai no mesmo plano, tá certo? Como vocês podem ver aqui, esse canhão, ó, esse canhão foi lançado até aqui, ó. Até esse momento aqui, ó, a gente poderia simplesmente usar aquelas equações que a gente tinha visto até agora, tá certo? A gente conseguiria resolver de boa. Só que no caso aqui, ó, o espaço, a altura final, ela é diferente, tá certo? O y inicial é diferente do meu y final.
certo? Então, quando a gente tiver essa situação, o que é que a gente vai usar? A única equação que a gente não usou no exercício anterior, nas situações anteriores, que era o quê? A nossa equaçãozinha do sorvetão. Então lembra, o sorvetão, se tem uma aceleração aqui, ó, tá certo? A gente vai estar descrevendo o movimento em x e y. Então, basicamente, a gente vai ter essa situação aqui. Eu trouxe para vocês o lançamento horizontal, que esse lançamento horizontal ele é mais simples de resolver, que é no caso, por exemplo, quando tem um avião, o exemplo clássico é esse, quando tem um avião com alguma coisa, tá certo? Normalmente, vamos supor, um kit de primeiros socorros. E aí esse avião passa no local de guerra e ele solta esse kit de primeiros socorros. Normalmente a galera pensa que quando o avião solta, ele vai descer reto. Mas ele não vai descer reto por quê? Porque inicialmente, se o avião está se locomovendo, lembra lá do nosso princípio da inércia, nossa primeira lei de Newton, a tendência é que esse objeto se locomova com a mesma velocidade do meu avião. Então a velocidade inicial dele não vai ser igual a zero, tá certo? Ele vai ter uma velocidade inicial. E a velocidade vai ser justamente a minha velocidade em x. Então a minha velocidade em x vai ser diferente de zero. Então ele vai se locomover dessa forma. Tá certo? E como vocês podem ver aqui, ó, o y inicial é diferente do meu y final. Então, como a gente tem uma situação como o y inicial é diferente do meu y final, a gente usa essa nossa equaçãozinha aqui. Ok? Então, com isso, eu consigo encontrar essa distância aqui. Vamos lembrar que as nossas condições de contorno. Minha velocidade aqui, ó, minha velocidade inicial aqui vai ser igual à minha velocidade em x, que normalmente ele vai dar no exercício, tá certo? A velocidade em y, ela é igual a zero. Então, minha velocidade em y é igual a zero. E é justamente aqui, ó. Essa equaçãozinha, lembra? Não tem aceleração? Então, se tem aceleração, essa velocidade aqui é a velocidade em y. E lembra, a velocidade em y inicial, ela é, pá, igual a zero. Então, corta essa parcela. E aí eu tenho que o tempo de queda, o tempo que vai demorar para esse objeto sair daqui até aqui, vai ser igual a 2 vezes h. Lembrando que o h vai ser nada mais do que o y menos o y0, tá certo? Dividido pela minha gravidade. E para encontrar o meu alcance, é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Isso aqui não é o tempo de queda, então o alcance ele descreve um movimento uniforme. Então a equaçãozinha do meu movimento uniforme. Então se eu quiser encontrar o meu alcance, ou o meu x, ou o meu d, ou o meu a, tá certo? Nomenclatura não importa. Eu vou pegar a minha velocidade inicial em x, tá certo? Que é a mesma, lembra, velocidade em x não varia. E vou multiplicar por 2 vezes o meu d aqui, o meu alcance, tá certo? Dividido pela minha gravidade. Com isso eu consigo encontrar. Pessoal, então basicamente da nossa parte é hoje. Então com isso a gente encerra a parte de lançamentos, encerra todo esse conteúdo de lançamentos. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, podem mandar as dúvidas aqui pro meu Instagram, que eu respondo vocês com o maior prazer. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos, galera.